Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, querido, mais uma vez estamos aqui para juntos nós compartilharmos de conhecimentos bíblicos da palavra do Senhor. Hoje queremos trazer, querido, a continuação da nossa série sobre Gênesis capítulo 1. Hoje com o título Gênesis capítulo 1, versículo 9 a 10, porque a Terra não significa todo o planeta e o universo que conhecemos. Nos diz assim o capítulo 1, verso 9. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. Vaiomer Elohim, e Kavu Hamaim Mitahad, Hashamaim El Makom Ehad, Vetarae Hayabashá, Vayehi Han. Versículo 10. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Vaikerá Elohim, Layabashá Eretz, Ulmikeve, Hamaim Kará, Yamin, Vayerer Elohim Kitov. Se você tem acompanhado os nossos vídeos sobre o capítulo 1 de Gênesis, dentro do contexto do público leitor desse livro e as intenções do autor, de onde nós paramos na seguinte cena. Há uma abóbora de metal instalada dentro das águas da criação, não em cima, dentro, onde embaixo da raquia e em redor da raquia, até em cima, já que ela é uma abóbora de metal, há águas da criação. E as trevas, porque a luz não acabou com as trevas. Quando Deus disse haja luz, as trevas não acabaram, mas as trevas foram empurradas para os limites da luz. Dentro da abóbora de metal, que a Bíblia chama de raquia, e a trata como sendo os céus, por isso você nunca entendeu o que é céus em sua Bíblia a vida inteira. Porque céus na Bíblia não é o que você aprende em escola bíblica e igreja. Só na academia você vai aprender. Na academia especializada você vai aprender o que é céu na Bíblia. Porque os céus revelados na Bíblia não tem nada, absolutamente nada a ver com o que entendemos de céu hoje. Exatamente nada a ver. O que eu sei de céu e de universo hoje nunca passou pela cabeça do autor de Gênesis. Chance zero dele ter escrito numa visão como a nossa de hoje. Então, dentro dessa raquia, ou seja, dentro dos céus, porque os céus é uma cúpula de metal, está a luz, agora que corresponde à geopolítica da nação de Judá, e embaixo as águas agora calmas, porque a tempestade ou o vento impetuoso, Urua, Merahefete de Elohim, agora é acalmado pela sua ordem, haja luz. Agora, finalmente, chega a hora de Deus começar a criar e chegarmos no espaço central desta narrativa, a qual nós lemos. Elohim disse, ajunte-se as águas do mar nos lugares delas. Sabemos que a raquia, que são os céus, estão instalados e as águas estão debaixo da raquia e as águas estão debaixo dos céus. Porque céus e raquia é a mesma coisa. Então as águas estão ali para que apareça a terra, porque a terra estão dentro das águas e de lá serão tiradas. Preste atenção, a terra não é criada do nada. A terra é tirada do meio das águas e no meio das águas permanece, segundo revela 2 Pedro, capítulo 5, que foi declarado e lido diversas vezes nesses vídeos que estamos preparando. Ou seja, criar a terra é tirar a terra do meio das águas, porque as águas aí representam o estado caótico da desolação, da desificação, da destruição que Judá ficou depois da destruição dos babilônicos em termos históricos.
Então, para que a terra fosse criada novamente, ela teria que ser tirada das águas onde estava afundada em termos históricos pela destruição babilônica. Então as águas teriam que ser empurradas para um canto para que a terra afundada aparecesse, ou possa ser vista, aí abaixar a terra seca. Eretz, que significa terra, mas terra seca significa Yabaxá. Então apareça Yabaxá, a terra seca. E a terra seca apareceu e as águas da criação são empurradas para um canto. Então pense, imagine, por uma questão de lógica, terra na Bíblia não poderia se referir ao planeta ou universo, porque essa noção não existia há 2.500 anos atrás. É impossível. Nós não podemos projetar no livro de Gênesis conceitos que só foram descobertos séculos e séculos depois, fazendo anacronismo de tonteria e alienação de exegeses suicidas e enganadoras. E desculpe, não dá para conceber isso, não dá. É muita alienação. O próprio desenho que a Bíblia me direciona já era para me dar a conclusão correta desse texto. A Terra, ou seja, os terraplanistas, quase chegaram lá. Mas como eles são tão mitológicos e conservadores e fundamentalistas, como muitos cristãos fanáticos, eles enxergam e não conseguem ver, ou eles veem e não enxergam. Tanto faz. Porque se a abóbora celeste, a raquia, o firmamento e a terra estão debaixo da raquia, só pode ser a terra da abóbora celeste. E qual é a terra que está debaixo da abóbora celeste? A terra de cada país, de cada nação, de seu Deus Criador. Então jamais deveria ser interpretado como planeta. Porque a igreja não lê a Bíblia, mas projeta na Bíblia suas crenças, tradições e particulares interpretações segundo sua ultrapassada teologia de controle religioso, político, de controle social. Mas se a gente ler a Bíblia com os olhos de ver e a mente de pensar e refletir, já no capítulo 1 de Gênesis já está tudo esclarecido. Se precisar recorrer à autoridade, ou seja, sem precisar recorrer à autoridade de teólogos nenhum, pois fazer isso é suicídio intelectual, porque os teólogos de Gênesis, como leem Gênesis, eles leem conforme a igreja lê. Faz uma interpretação resbucada, cita 500 autores, mas não sai do lugar. Então, nesse momento, a terra é tirada das águas. Aqui cabe um parêntese. Quando lemos Jó, capítulo 7, versículo 12, encontramos Jó dizendo assim: acaso sou eu um dragão para que me cerques com guardas? Que referência é esta? É uma referência antiga na Mesopotâmia, de que os céus e a terra foram criados com a metade do corpo de um dragão, que foi vencido por um deus e cortado ao meio, o deus chamado Marduk, os deuses dos babilônicos. Da mesma forma como Elohim tem que vencer os ventos e acalmar a tempestade para poder começar a criar, como no mito da Mesopotâmia, as águas estão representadas por esse dragão que também precisava ser vencido. Então a terra e o céu serão criados a partir do corpo de um dragão. A parte de cima vai ser o céu e a parte de baixo vai ser a terra. Como o corpo do dragão nunca é completamente morto, ele é desmaiado, dizendo assim no mito, assim como as águas da criação não são extintas, mas controladas, assim o corpo do dragão podia se mexer. Por isso eles acreditavam que os terremotos eram o dragão da criação se mexendo. Então, para controlar o dragão, no mito, os deuses colocavam guardas para ter o dragão sob controle e prisioneiro. Como Jó argumenta que Deus está o massacrando, tanto ele se sente preso e amarrado como o dragão, que o inimigo da divindade no processo da criação teve que ser vencido. Então Jó está dizendo: Deus, tu está me tratando como teu inimigo. Aqui no verso 9 é o mesmo processo. As águas estão sendo empurradas para um canto e elas precisam ser seguradas lá. Se elas não forem seguradas, elas voltam e vão encobrir a terra. Onde está a declaração de que as águas são seguradas? Você pode encontrar isso no livro de Sabedoria, capítulo 7, em Eclesiastes, capítulo 24, e em Provérbio, capítulo 30, verso 4, que diz: quem subiu o céu e o desceu? Quem prendeu o vento com seus punhos e quem amarrou as águas em seu manto? A referência de amarrar as águas em seu manto revela exatamente o empurrar das águas para um canto, para prendê-las lá. As águas precisavam ser prendidas e seguradas
porque quando a terra fosse tirada das águas, elas a cobririam de novo, porque é assim que a traditiva cosmogônica enxerga a criação. Assim como no ano 70, com a destruição de Jerusalém, a terra foi submersa novamente nas águas. Por isso, Apocalipse vai ter que criar outra Jerusalém, mas agora de cima, descida do céu, porque os mares, ou seja, as águas da criação, não existem mais, segundo o que está relatado em Apocalipse. Assim como em Apocalipse é uma nova Jerusalém, e de Gênesis capítulo 1 também é a Jerusalém, Judá, o seu rei, seu povo, porque seu processo é cíclico. Ela é construída, é destruída, é construída, é destruída. Cada destruição pede uma nova criação, ou seja, uma nova reconstrução. E chamou Elohim a Yabashá, a terra seca, que no mito simboliza a superfície territorial de Judá e sua capital, Jerusalém, que é Eretz, terra. O que é Eretz na Bíblia? Apenas e tão somente o espaço geopolítico de Judá, mais nada. Nunca esta referência em toda a Bíblia significa terra no sentido de todo o planeta e universo. Quando ela é apresentada sem qualitativo, ela só refere ao território de Judá. Como em uma palavra que pode designar outros povos, então é acrescentada a seguinte narrativa: terra de Edom, terra de Moab, terra de Misraim, o Egito, e etc. Acrescenta-se um adjetivo. Por isso que terra na Bíblia, sem adjetivo qualitativo, só está falando da terra de Judá e mais nada. E o ajuntamento das águas ele chamou mares, que para aquele povo da época era o afloramento dos mares, e como para eles debaixo da terra as águas continuam, para eles eram vistos como as fontes das águas, que formam os rios que saem no mito lá debaixo da terra. Por isso que em Esdras e Neemias tem a referência a uma grande fonte chamada Fonte do Dragão. Porque se chama Fonte do Dragão, os geólogos explicam que esta fonte brotou quando houve um terremoto. E eles já tinham essa tradição, interpretar que um terremoto é o dragão da criação se mexendo. Então essa fonte foi chamada de Fonte do Dragão. Interessante, né? Então Elohim olha para tudo isso e vê que tudo era tov, tudo era bom. Até aqui vemos só o começo da criação, pois dentro de uma cosmogonia precisamos dos seguintes elementos: a terra, um céu, um rei e um povo. Ou um rei e uma rainha, né? Que será o homem e a mulher, tá? Que serão criados no capítulo 1. Que Deus abençoe, deixe seu like, deixe seu curtir, compartilhe, acione o sino, as notificações, ajude a compartilhar esse nosso trabalho em nome de Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalé.